Glória a Deus. Boa noite para você que está em casa, que nos seguem aí pelas plataformas online, pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. É uma alegria imensa no nosso coração ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. E de antemão eu já peço que você comente como está o áudio, como está o vídeo, a cidade que você está falando. E se você sentir algo no teu espírito e quiser comentar, fica livre. Pode também me mandar um direct pelos canais das mídias sociais. Eu vou ter a alegria e o prazer de te responder. Que Deus te abençoe. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite. Que alegria, hein? Que mover de Deus aqui essa noite. O pai já ministrou, viu que tinha que ministrar aqui. Já podemos ir embora. Quem quer mais aqui? Quem quer mais? Eu quero mais essa noite. Para que possamos receber mais de Deus, eu quero que você me abençoe, que você estende a sua mão e que você me abençoe para poder te dar essa palavra. Amém? E nós vamos orar primeiro, juntos, aqui como igreja. Amém? Senhor, nós te louvamos. Obrigado. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha continuar a falar conosco através da tua palavra, Senhor. Ela é luz para os nossos olhos, ela ilumina, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. É ela que faz a separação, Senhor, da alma e do espírito, Senhor. A sua palavra é a verdade, ela que nos alimenta, ela que nos supre, é ela que nos sustenta em meio às adversidades, Senhor. Me coloco debaixo do teu senhorio, Jesus. Me coloco debaixo da tua mão. Fala conosco. Que haja um sopro do teu espírito. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode acender, Gui. Deu um zoom lá, Fê? Muito bom. Glória a Deus. Bom, como todo dia eu começo o nosso bate-papo, a nossa reflexão sobre a palavra dessa noite, vamos começar com as perguntas. É uma forma de atrair a sua atenção. Quando eu faço pergunta, teoricamente você vai ter que prestar atenção para responder. Então eu trago a sua atenção para mim, ok? Hoje eu quero falar sobre fé. Falar sobre fé é muito bom, muito gostoso, é algo que nos motiva, é algo que realmente nos enche de esperança. Não é verdade? Eu fico imaginando uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem alegria. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem um horizonte. Não é verdade? Para pensar. Quem aqui estuda? Quem estuda? Levanta a mão. Por que você estuda? Para aprender mais, para se desenvolver, não é? Para viajar, né? Porque vai estudar, é um trabalho, né? De alguns, estudar é trabalho. Amém? E geram o quê? Oportunidades. Gerando oportunidades, geram em nós esperança. Eu tenho certeza que a Jo estuda com esperança de amanhã ter um trabalho melhor e uma condição melhor para a sua vida. Viver esse casamento maravilhoso, lindo, bonito. Olha que casal bonito, gente. Olha lá. Olha, de férias ainda. Olha, ele está todo sorridente. Deve estar jogando K10 todo dia. De férias, ele varou em casa. Né? Eu fiquei uma semana de férias em casa, eu sei como que é. Você imagina 30 dias. Eu acho que vem um neném. Em partes conhecemos, em partes profetizamos. Não é verdade? Sim ou não? Te pergunto, o que é fé? O que é fé para você? Não responde ainda. Para e pensa. O que é fé? Já contei várias histórias
para vocês entenderem o que é a fé. Escolinha da EBD bomba, né? O que é fé? Fé você pega a bola, você solta a bola cai. A lei da gravidade, você não vê, mas sabe que existe. Não é verdade? Isso é fé. A fé é igual o ar que você respira. Você não vê, mas sabe que existe e está ali. Não é verdade? Mas tirando essas matérias bíblicas dominicais, o que é fé para você? A certeza que aquilo vai acontecer em algum momento. Exatamente. Isso é fé. O que mais? Combustível. Olha que legal. A fé é um combustível para eu continuar na minha vida com Cristo. A fé tem uma ligação com esperança? Sim ou não? Sim. A minha esperança, o que me trouxe no brejo? Qual foi o meu chamado? A necessidade, ok? Essa necessidade de ter um lugar transformado, de ver um lugar transformado. Isso é fé. Você desenvolver algo, fazer algo, sem ter a clareza, sem ver. Isso aqui é um celular. Você tem dúvida que isso é um celular? Por quê? Porque você está vendo. E quais situações que nós precisamos exercer a nossa fé? Em qual situação que você já se deparou um dia e precisou exercer a sua fé? Realmente são perguntas para levar a nós uma reflexão do que é fé. Tem fé em você? Você acredita em você mesmo? Como eu vou ter fé num Deus que eu não vejo, se muitas das vezes eu não tenho fé em mim mesmo? Será que é possível eu ter fé em Deus, sendo que eu não tenho fé no meu cônjuge? Eu não tenho fé no meu filho? Eu não tenho fé nas pessoas que estão à minha volta? Às vezes eu não tenho fé em mim mesmo. Como exercer essa fé? Muitas das vezes nós temos dificuldade de praticar a fé por medo, por bloqueios, por traumas que ao longo da vida nós já sofremos. E eu vejo muitas pessoas carentes. E eu confesso que eu também sou carente. E eu preciso de Deus. Porque tem situações que nós temos uma necessidade de aprovação. Todos nós aqui temos uma necessidade de aprovação. Por isso que você estuda, por isso que você trabalha. Sim ou sim? Sim, não é verdade? Por isso que você acorda cedo, porque isso te motiva a acordar cedo, colocar a filha para ir para a escola, não é, Silvana? Né? Cuidar, tirar o celular do filho quando ele faz bagunça. Isso sujou, hein? Não, pula essa parte, né? Mas são situações. E às vezes a rejeição que nós carregamos ao longo da vida atrapalha a nossa fé. Ao longo dos anos eu não tinha fé em mim mesmo. Eu queria ter um relacionamento com Deus de resultado. Sabe aquela situação de você fazer para ser aceito? Quem já passou por isso? Você fazer algo para ser aceito. Alguém já passou aqui? Eu já passei. E às vezes nós fazemos isso porque falta em nós o quê? Fé. A fé é a chave. A fé é a chave para o milagre. A fé é a chave para a transformação. A fé é a chave da cura. A fé é aquilo que te levanta, aquilo que te faz deitar todos os dias, aquilo que te faz estar num relacionamento. Isso é fé na prática. Agora, eu quero que você pense uma luta, um desafio, algo que você teve que enfrentar e não conseguiu vencer. Já teve algo na sua vida
uma luta que você teve que enfrentar essa luta e você não conseguiu vencer? Quem já teve essa luta? Eu já tive. Já teve, Dina? Tá tendo, né, irmão? Isso é ruim ou é bom? Isso é bom, porque nós estamos em constante obra. Não é? A fé é assim. A fé sem obra é uma fé o quê? Morta. Tem gente que não tem luta. Tem gente que não tem desafios. Porque perdeu tudo, perdeu a esperança, perdeu a fé. O diabo arrancou tudo dela. Se você não conhece alguém, eu te convido a vir de quinta-feira aqui no Brejo. Você vir marmitinha aqui na porta para os nossos irmãos. Quantas pessoas cheias de dons e talentos, só que ao longo da sua caminhada, perderam a fé e perderam a esperança. E aqui eu quero entrar para começar a nossa pregação da noite. Qual é o caminho? O que a Bíblia diz? Como nós podemos viver uma vida pela fé, caminhando com convicção e se movendo com Deus? Como ver tudo isso que eu estou falando hoje aqui para você de uma maneira prática e eficaz? Eu nem abri a Bíblia ainda, mas daqui a pouco eu vou abrir. Deixa Deus te tratar aí. Amém? Como viver tudo isso? Primeiro, reconhecendo quem Deus é. Se você não reconhecer quem Deus é, você não consegue viver essa fé na prática. Ou você vai viver uma outra fé. Lá no Egito, eles viviam uma fé verdadeira? Não. Lá eles viviam uma fé dos deuses do Egito. O mundo está cheio de deuses. O deus do dinheiro, o deus da ciência, o deus da luxúria, o deus da religião, porque cada religião é um deus, não é? E nós, como filhos, como cristãos, como crentes, não é? Nós precisamos reconhecer e saber quem é o nosso Deus. Te pergunto, quem é o teu Deus? Você tem essa certeza e essa clareza de quem Deus é na sua vida? Isso é um ponto, e hoje eu comecei a notar isso. Sabe por quê? Porque a hora que eu tiver essa clareza da grandeza de Deus, de quem Deus é, o Pai vai se revelar a mim. E eu vou ter uma identidade restaurada. Eu vou ter uma paternidade clara de quem Deus é. O problema é que muitas das vezes você vai em determinados lugares e eles te colocam refém de um sistema e não te dão o Pai. Nós temos um grupo aqui que eu criei com algumas pessoas que já estão caminhando há mais tempo com a gente. Nesse grupo eu confesso para você, eu não estou nem falando mais nada. O povo virou tudo crente. Tudo filho. Colocando versículo, tendo revelação. Ó, Deus falou comigo. Ó, eu entendi isso. Eu falei, gente do céu. Eles entenderam mesmo. Não é verdade? Você parou para pensar nisso? Porque eu tinha que ficar todo dia dando uma mensagem, né? Todo dia dando algum alimento. Hoje quem sai edificado sou eu. Quem está aprendendo nesse grupo aí sou eu hoje. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Por quê? Porque nós criamos filhos para Deus. Foi nos dado um pai. E quando é te dado um pai, você tem uma liberdade. Quando eu conheço o pai, eu não dependo do homem. Eu não dependo de uma mensagem do pastor. Eu não dependo de uma revelação do pastor. Eu dependo do pai. Eu oro e eu busco o pai. E quando eu entendo quem Deus é, eu reconheço o pai que ele é. Eu reconheço os pais da fé. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem é os pais da fé? Por muito tempo eu achei que era um livro
que fala assim, os heróis da fé, né? Eu falava, nossa, esse livro é bacana, né? Eu já li ele, e é interessante mesmo, alguns homens que pagaram um preço, né? Bem edificante. Mas te pergunto, quem é o pai da fé? Se você reconhecer quem é o pai da fé, você chega no Pai. Você chega em Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses são os pais da fé. É nesses que nós temos que se espelhar, buscar e viver. E quando eu reconheço os pais da fé, entendo que Deus é um Deus de aliança, e eu já falei isso, Deus de Abraão, uma aliança, né? Deus de Isaac, Deus de Jacó, aí vem vindo, Deus de Moisés, não é? Aí vem vindo, Deus de Davi. Eu chego em quem? Em Jesus. Aí eu começo a reconhecer quem é Jesus. Reconhecendo quem é Jesus, eu vou depois olhar para quem? Paulo, para os discípulos. E eu começo a olhar para cada um aqui. E nós começamos a reconhecer as pessoas. Reconhecer o poder de Deus. Reconhecer o que Deus fez através da vida dos pais da fé. Para isso poder o quê? Nos alimentar. E com esse entendimento eu quero ler com você Hebreus 11. Quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos ler Hebreus 11. Para a gente poder entender o que é a fé. Aqui, talvez Paulo, talvez Timóteo, talvez outro servo do Senhor escreveu Hebreus, né, Mateus? Aprendi, né? A Bíblia não tem certinho, mas os caras eram chegadinhos do pai, viu? Hebreus 11, a partir do versículo 1. Vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Segura aqui. Então nós lemos aqui que a fé é o fundamento. Eu fiz uma série há um tempo atrás sobre fundamentos da fé. Está no meu canal do YouTube. Então te aconselho depois você entrar e ler. Ler não. Ouvir, escutar, assistir. Para você ter o entendimento do que é fundamento. Quem é o fundamento? Quem é o fundamento hoje? Jesus. Mas quando eu venho fazer uma pesquisa e buscar sobre fundamento, alguém aqui é engenheiro? Não. Pedreiro, mestre de obra? Não. Servente? Meio pintor, meia colher? O que é fundamento da obra? A base, não é verdade? Aí eu fui lá no meu amigo, eu tenho um amigo que sabe tudo, viu, gente? Ele não é Jesus, está longe de ser igual o mestre, mas olha, hoje ele domina. Chama Google. Não domina? Hã? E aí eu joguei lá no Google, que significa a palavra fundamento. Significa base, alicerce, estabelecimento. E mais interessante é a semelhança da palavra fundamento, que diz raiz, respeito. Olha isso. Fundamento, a fé. Para exercer, nós precisamos ter respeito. Semelhante à palavra fundamento, paternidade. Está no Google. Causa, alma, centro,
coração, eixo, espírito, fundamento, está no Google, foco, gerador. Só que a palavra que mais me pegou e me impactou, fundamento significa origem. Então, quando eu volto na origem e vejo quem Deus é, entendo quem são os pais da fé, eu começo a fazer parte de uma linhagem de filho. Eu sei quem o pai é. Quando eu olho para a origem, eu volto na criação. E eu começo a entender alguns pontos da fé. A fé ela tem umas características. A fé sem obra, ela é morta. Não é obra para entregar marmita no brejo, não. Não é a obra de fazer futebol, nem dar aula de informática, nem entregar marmita. É a boa obra do seu coração, da sua vida com Deus, da sua busca, da sua determinação, do teu sacrifício, da tua intensidade, da tua vida com Deus, de confissão de pecado, de jejum, de oração, de humilhação, de busca no Senhor. Quando eu entendo isso, eu começo a dar testemunhos de boas obras. Aí eu não preciso mais de aceitação dos outros. Eu já sou aceito pelo Pai. Não é pelas minhas realizações e nem pelas minhas qualidades pessoais, mas é pela minha submissão, pela minha obediência a Deus, pela minha busca, por pagar o preço, por me humilhar diante a Deus. Você concorda comigo? Faz sentido para você o que eu estou te dizendo? Porque precisa fazer sentido para nós. Se não faz sentido para você, você descarta. Mas se faz sentido para você, pega. Então nós precisamos dar bons testemunhos. Bons testemunhos aonde? Aonde você pode dar bom testemunho de fé? No trânsito, meu Deus, hein? Fala, Deus. Aonde mais? Fala uma, Dina. Onde você vai dar testemunho de fé? Você faz quase todo dia aqui. Servindo com amor. Às vezes um trabalho que ninguém vê, mas que é essencial para todo mundo participar. Não é verdade, não? O que mais? Na faculdade, você vai dar boas obras, bons testemunhos na tua faculdade, com seus pais. A fé também é uma crença. É a gente crer no ato criativo de Deus, quando Deus criou todas as coisas. Quando Jesus estava lá junto com Deus e através do sopro do Espírito, todas as coisas foram criadas. O Espírito Santo de Deus, deixa eu te dizer, só não chegou agora o Novo Testamento, não. Viu? Porque quando tudo foi feito, o sopro, a palavra de Deus, o sopro de Deus já pairava sobre a terra. E todas as coisas foram feitas através da palavra. Você consegue ver o ar? Foi Deus que criou. Há uma energia. Hoje não estava uma energia gostosa aqui, não? Estava ou não estava? Eu vim aqui, estraguei tudo, quis pregar. Mas não dá vontade de parar. Uma energia. Quem fez essa energia? Deus. Através do Espírito. Amém? O que mais? A natureza. Olha para a natureza. Se falta fé em você, num Deus vivo, olha para a natureza geme. A criação geme. Não é? Por Deus. Minha mãe, ela cria, como chama lá? Suculentas. Umas plantinhas que você não dá R$1, quando tá pequenininha. Quem já passou no Savenhago e viu aquelas plantinhas suculentas, fala, ih, vai morrer, não vou comprar não. Quem já teve esse pensamento? Eu já tive, não é? Aí minha mãe vai lá e compra pequenininho, vai cuidando, vai jogando terra.
E vai tratando, ela parece morta. Aí, de repente, ela vai lá, ela começa a crescer. Aí sai um talinho assim. Aí dá uma flor linda. Eu parei outros dias para trás, eu fui lá na casa da minha mãe, fiquei olhando as plantas, eu falava, uau, Deus é perfeito. Como que uma plantinha daquela, eu fico imaginando quantas qualidades de suculenta não tem. Só de suculentas. E cada uma com uma flor diferente. Então, se eu acreditar, crer na criação de Deus, eu vou ter fé que Deus existe. Isso vai me tornar herdeiro de uma promessa. Olha que coisa linda. Imagina. Deixa eu te dizer algo. Cuidado. A herança do mundo é maldição. Tem gente que perde vida por causa de herança. Tem gente que fica uma vida esperando uma herança da terra. Sabe aquela herança de pai que passa, de casa, que morreu, ficou de vó, bisavó, tataravó e vem vindo? Eu já vi uma geração, o pai conquistar tudo, deixar para o filho a herança. Aí o filho pega aquele dinheirão, tudo, não trabalhou com o pai, não pagou o preço, vai lá e gasta tudo. Já viu isso aí? Não. Aqui no Brejo eu vejo cada carrão entrando. Cada carrão. Tem ou não tem? De pessoas que estão gastando tudo que o pai fez. Mas essa herança do mundo é maldição. Viu? Se amanhã depois você receber uma herança do seu pai, glória a Deus, aleluia. É bênção. Mais ou menos. Não é bênção, não é maldição. Mas você pega, é seu por direito, amém? Minha mãe está deixando uma herança para mim. Então hoje eu estava dirigindo o carro falando com a Silmara. Falando, nossa, amor, eu quero um dia poder deixar 2 casas. Uma casa para cada filho. Eu acho que é o desejo do pai, não é, Bior? Deixar uma casa para o filho? Eu acho que é o objetivo, o desejo do coração de qualquer pai. Isso, de certa forma, é bênção. Mas eu já vi muitas pessoas matando um ou outro por causa de herança de parentes. Já viu, não? Roubando. Mas Deus, ele tem uma herança para você. Porque Deus não erra, o homem pode errar. As pessoas podem errar com você. Mas Deus não erra. E a herança de Deus, a promessa de Deus, ela é perfeita. Qual é a herança, a promessa de Deus para aqueles que são herdeiros de Deus? Salvação. Não é? Paternidade, porque você se torna filho. Outra herança. Uma herança aí que está no auge. A graça me basta. Né? Não é essa graça, não. Mas a graça de Deus. Não é verdade? Sim ou não? O amor, a fé, a esperança. Tudo isso são promessas de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Se a gente entende que a fé é uma base, a esperança é uma base da palavra de Deus, isso me traz paternidade, direção, boas obras, de atitudes, me traz uma promessa. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos praticar a nossa fé. Se você não praticar a fé todos os dias, e Tiago diz isso, que a fé sem obra é morta. Se você não praticar, você vai perder a fé em Deus e vai ter fé nas coisas do mundo. Não é verdade? Quantos jovens hoje, cristãos, nada contra a festa, mas vão para o hard rock, para o João Rock, não sei o que do rock. Não é? Tem ou não tem? Porque já não tem mais esperança no Deus vivo. Então busca esperança no mundo. Busca esperança nas coisas do mundo. Tem mais fé nos outros do que em Deus. Transfere a fé. E quando eu pratico, eu gero frutos. E esses frutos que me aproximam de Deus.
Quando a pessoa chega e está triste, desanimada, eu começo a perguntar para ela, e aí, como que você tem praticado a sua vida com Deus? Você tem lido a palavra, você tem orado, tem jejuado, tem entregado seus sacrifícios diante a Deus? Tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas? Porque isso é um sacrifício, não é? Ou não? Ou tá fácil para você? Hã? Tá fácil? Sim ou não? Não é fácil não, negão. Não é? Mas se nós roubamos a Deus, você imagina os outros. Se nós temos às vezes mais esperança no dinheiro, na força do nosso braço, do que em Deus, como que nós vamos viver o sobrenatural de Deus? Como nós vamos viver a plenitude desse amor? Como nós vamos viver de glória em glória, de fé, de esperança, vendo milagres? Como nós vamos viver no caminho? Eu vejo tantas pessoas que falam assim para mim, eu não vejo mais milagres na igreja. Primeiro que a igreja é ele, não é? Então já está olhando errado. Mas realmente tem lugares que está tão mecanizado com coisas do mundo dentro da igreja que realmente não tem milagres. Tem revelamento, mas não tem milagres. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? Porque quantos revelamentos tem nas igrejas? Eu tenho até medo de entrar em algumas igrejas. Confesso para você, porque o cara vem, põe a mão na minha cabeça e eu tenho um revelamento para você. Só que nada muda. Adianta eu chegar aqui, olha, ei, que eu te digo. Não é? Fizeram não sei o que para você, fizeram não sei o que lá para você. Ó, pega lá, pega a cueca do marido, joga sal grosso. Não, estou brincando. Mas não tem gente que pede lenço, camisa, não sei o que, saquinho. Cara, não sei o que pede. Mas o que adianta? Eu fico preso nessas coisas. E eu não consigo viver uma fé na prática, aí nada muda. Tem gente que passa a vida inteira frequentando os cultos das coisas, né? Culto da bênção, culto da libertação, culto da prosperidade, o que mais? Aí o cara vai no culto da prosperidade e rouba Deus, vai ser próspero? Adiantou ele no culto de prosperidade? Aí ele vai no culto da cura. Aí tá falando mal do genro. Pegou agora, hein? Deus está curando já. Aí eu quero ser curado. Só que eu falo mal de todo mundo. Eu vou ser curado? Deixa eu te dizer. Sabe o que gera doença na vida de uma pessoa? Feitiçaria. Sabe o que é o fruto da feitiçaria? Fala mal dos outros. Quem fala mal dos outros é doente. Exatamente. Só tem um jeito de ser curada. É parando de falar mal dos outros. Por quê? Porque você traz uma feitiçaria, uma linhagem. A pessoa adoece. Então a pessoa está muito doente. Não curo, não saro, não passo, não sei o que lá. Opa, vamos orar aqui, vamos discernir. O que está acontecendo? Ou estão falando mal de você, demais da conta, ok? Ou você está falando mal dos outros, demais da conta. Outra coisa que nós precisamos entender para praticar a fé: reconhecimento. Se você não reconhecer quem Deus é, ok? Reconhecer a paternidade de Deus, o poder de Jesus. Quantas pessoas buscam os ídolos, os deuses do Egito, não é? Colocando a sua fé num objeto que não fala, que não anda, que é mudo, ok? E que te atrasa. Então nós precisamos reconhecer. Se você quer viver a verdadeira fé, reconheça quem é seu Deus.
Reconheça que Deus tem ciúmes de você. Olha a coisa mais linda. Você tem ciúmes dela, varão? Porque você é feio pra caramba. Não, tô brincando. Ele é bonitão. Né? Eu tenho ciúmes da minha esposa. Não é? Foi só perder aquela mulher, onde eu vou achar outra? Não vai sobrar nada pra mim. Só ela que me aguenta. Não é? Se você não reconhecer os filhos lindos que você tem, você nunca vai ser feliz. Se você não reconhecer os pais que Deus estabelece sobre a sua vida, se você não reconhecer autoridades espirituais, se você não reconhecer que você é filho de Deus, como que você vai viver uma fé na prática? É muito difícil. Muitas vezes a gente não tem fé nem em nós, nem na gente. Mas quando eu reconheço, eu começo a entrar em outro nível de fé. Eu falei para Silvio no carro vindo depois para o culto, eu falei, amor, nós viramos uma chave. Deus é um Deus perfeito, e ele se move por tempos, por ciclos, ok? Entenda, Deus é um Deus de aliança. Nós passamos um tempo na nossa vida que foi de semeadura. Semeando, semeando, semeando. E a gente continua semeando. Só que hoje, aquilo que a gente semeou há 10 anos atrás, hoje já começou a nascer os brotos. Então, quando eu olho aqui a casa cheia, eu vejo os brotos. Os brotos de uma obediência lá atrás. De você escutar a voz de Deus e se mover pelo Espírito. Quem anda pertinho da gente sabe como foi doloroso. E eu não quero aqui dizer que eu sou bom não, porque eu não sou bom. Mas quando eu entro nesse caminho de reconhecimento, eu entro numa nova esfera de entendimento. Se você não reconhecer a grandeza de Deus na sua vida, você não vai ter entendimento de quem Ele é. Você vai continuar rodando em ciclos e não vai conseguir ter experiência com Deus sobrenaturais. Você não vai conseguir viver na prática uma vida de fé. A gente vai continuar murmurando, nós vamos continuar reclamando, nós vamos continuar rodeando, nós vamos continuar aqui do mesmo jeito. E o mal do sistema religioso é esse. Porque eles querem manter filhos, que é do pai, debaixo das asas deles. E é errado isso. Então, quando eu vejo lá o grupo lá, e vejo os caras, eu falei, caramba, os caras é crente mesmo. O outro quer estudar a Bíblia 2 vezes por semana. Eu falei, uau, cara, onde eu vou achar dia para isso? Eu já comecei com essa cabeça. Não é? 2 vezes por semana. Falei, cara, tem um culto, já faz serviço no brejo, tem um encontro já, o cara quer mais 2 dias da semana para estudar a palavra. Tá mais crente que eu. Não é? Eu olhei aquilo, cara. Eu falei, meu Deus, Mateus, é crente mesmo. Ele gosta da palavra, cara. Eu li aquilo, eu falei, meu Deus. Mas sabe por que ele quer essa sede? Sabe por que ele tem essa sede? Porque ele quer buscar um entendimento. Quando eu tenho entendimento e a base do meu entendimento é a palavra, eu começo a provar dessa fé. A base. Então, quando eu vou ler aqui, agora nós vamos entrar aqui, a partir do versículo 4, Hebreus 11, 4, você vai entender as bases, você vai ter o entendimento da fé. Diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Deus, ele usa pessoas. Amém? Os nossos patriarcas, que são referências para nós. Cara, é muito bom ter vocês como espelho, vocês olhar para o Kleber e falar, meu Deus, o Kleber é bacana, o Kleber pagou o preço, o Kleber fez. Mas deixa eu te dizer, o Kleber não fez nada. Nós não fazemos nada perto desses caras. Não é? Eu não consigo entregar para Deus as minhas primícias. Que eu digo no espiritual, tem dia que eu durmo demais. Ô, trem bom que é a cama para dormir, gente. Não é? Principalmente no frio, não é?
Aí eu perco a hora, hoje perdi a hora, hoje preciso confessar. Perdi a hora, eu queria acordar às 6 para orar. Mas estava frio, velho. Não conseguia levantar da cama. Abel não, Abel foi firme, entregou para Deus o melhor que ele tinha. Não é? 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o arrebatou. Imagina, eu olhar para a minha vida, eu queria me espelhar em Enoque. Estou longe, hein? Não sei você, mas foi a primeira pergunta que eu fiz no meu coração. Primeira afirmação que veio, estou longe. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Aí ele vem em seguida, pela fé, Noé. Olha aqui, pelo 8, pela fé, Abraão. Depois vem 9, pela fé habitou na terra da promessa, isso foi Abraão. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Está em negrito assim, ó, herdeiros com eles da mesma promessa. Você pode continuar na sua casa, pela fé, Sara. Aí você vai vendo, né, os nossos patriarcas. Mas uma passagem me pegou. E essa passagem eu quero finalizar. E ela está no versículo 26. Estou no 11 ainda, amém? Diz assim, ó, tendo, está falando de Moisés, tá? Depois você pode ler mais um pouquinho para cima, porque eu estou apertadinho no tempo. Tendo por maiores riquezas o vitupério. O que está na sua versão aí? Hã? Opróbrio. 26. Desonra. Tendo por maior riqueza a desonra. Olha isso. Moisés, em Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele está dizendo o quê? É melhor acreditar na promessa de Deus do que as coisas do mundo. E falar aqui de vitupério, também a palavra difícil, eu fiquei encafifado com essa palavra. E fui pesquisar. Fala sobre desonra. Fala também sobre condenação. Fala sobre vergonha. Humilhação de Cristo. Vale mais, olha para mim, nós que somos crentes, permanecer fiéis em Cristo, porque Ele foi humilhado, Ele foi amassado, Ele pagou o preço, Ele se entregou pelas nossas vidas, do que acreditar nas coisas do mundo, que trazem morte. Foi isso que Moisés estava dizendo aqui. O que o escritor estava falando sobre Moisés, corrigindo, não foi Moisés que falou aqui em Hebreus. Por quê? Porque esse escritor estava pegando as referências dos nossos patriarcas. Quando você está no meio do Egito, vamos lá, vamos trazer para nós hoje. Egito. O que é o Egito hoje? Mundo. Ok? Então vamos lá. Quando eu estou na escola, quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando estou... Aqui não tem, graças a Deus, festinha. Brejo tem festinha? Não? Aqui não tem, né? É. Tem? Tem um monte, né, irmão? Eita! Aí, ó, tá vendo? E aí? Você vai olhar para as coisas do mundo, ou seja, para os pecados, para aquilo que te atrai, ou você vai olhar para a promessa? Então, no momento de luta, no momento de desespero, no momento, sim, de turbulência, eu vou olhar para os desafios do mundo ou para a promessa? Para a promessa. Quando você olha para a promessa, você tem a recompensa. Então, quando você acredita e você tem fé, e você permanece, porque para você exercer a sua fé, olha para mim, você vai precisar de paciência.
Sem paciência não dá. Viu, Miriam? Tem que exercitar a paciência. Geralmente a paciência é para tratar os outros ou você? Não é? E às vezes é difícil ter paciência ou é fácil? É difícil? É difícil ter paciência lá? Não é difícil? Aí você perde a paciência. Perdeu a paciência, você perde a fé, você perde a esperança. Não é? Aí você joga tudo pro ralo. Quantos aqui, meus irmãos, querem se levantar e aí dá um passo para se levantar? Aí não tem esperança, não tem fé e dá 4, 5 passos para trás. Quantas famílias a gente traz aqui para poder receber um evangelho de transformação? Mas por causa das coisas do Egito, as coisas do Egito valem mais do que a promessa de Deus. A pessoa não consegue romper. Como é difícil. Nós precisamos realmente exercer a fé. E aqui eu quero finalizar por causa do horário. Mas deixa eu te dizer, você precisa alcançar esse lugar de fé na sua vida. Através do seu testemunho, dos seus frutos e da promessa. Olhando para Cristo. Olhando para a condenação, para aquilo que ele fez no madeiro, pela vergonha, pela humilhação. E pela fé, nós venceremos. Pela fé, nós alcançaremos lugares altos. Como é difícil romper com aquilo que dói em nós. Há umas 2 semanas atrás, eu já contei isso aqui, eu gosto de falar de mim, porque o ouvido mais próximo da minha boca qual é? É o seu ouvido? É o meu ouvido. Esses dias para trás eu estava chorando na cama, tio Gui. Eu e minha esposa, de madrugada. Eu falava, amor, eu quero ser curado disso. Eu não sei você, mas já aconteceu a situação de você ter que clamar diante a Deus por cura. Se humilhar mesmo de verdade diante a Deus e falar, Senhor, tira as coisas do Egito de dentro de mim. Coloca a minha esperança no Senhor. Coloca a minha fé no Senhor. Quando você entrar nessa rota, você vai ver os milagres. Você vai ver a provisão de Deus. Só que Deus começa em você primeiro. Porque você é a boa obra de Deus. Olha que coisa linda. Só você tem o poder de travar as promessas de Deus na sua vida. Sabia? Geralmente pelas nossas escolhas. Pelas nossas decisões. Pelas nossas atitudes e posturas. Mas você pode escolher. Andar de revelamento a revelamento. Pular de galho em galho. Buscar aqui não é meu lugar, eu vou para lá. Ali não é meu lugar, eu vou para cá. Aqui não é meu lugar, eu vou para cá. Nenhum lugar é lugar. Por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem quem ela é. Elas não têm fé nelas mesmas. Então nós precisamos buscar a face de Deus. Se humilhar. Talvez essa noite você vai ter que pedir para Deus. Falar, Deus, eu quero ter fé novamente. Você vai ter que ter fé em você. Você vai ter que ter fé na pessoa que está do seu lado. Porque eu não acredito que Deus faz numa vida e não faz no cônjuge. Eu não provo disso. É impressionante. Às vezes eu vou conversar com a minha esposa algumas coisas. Deus já falou com ela. A Silmara às vezes vem falar comigo. Deus já falou comigo. De tão alinhado, de tão próximo, em unidade nós estamos. Quando eu vim para o terceiro céu, isso há 10 anos atrás, você não acha que ela veio, não. Quando eu vim aqui há 10 anos atrás, vinha eu, o tio Jefferson, o tio Anderson, e minha maior alegria é ter minha esposa junto comigo. Foram 2 anos que nós viemos aqui sozinhos. Até um dia que Deus falou com ela. E ela começou a vir. E aí um dia Deus pediu meu trabalho circular.
Eu não acredito que cristão tem vida secular, mas eu tinha uma vida secular. De domingo na igreja, de segunda a sábado no... Pode falar, gente. No mundo. No Egito, era crente, kids. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Deus te abençoe. Pai do Senhor. Não é assim, não? Você conhece crente assim? Nem fala, porque não vamos julgar, não. Não é? Mas um dia Deus pediu o meu trabalho. Circular. Cada um tem seu chamado, assim como a Jaque falou. Cada um tem a sua missão, o seu propósito, o seu objetivo nessa terra. E Deus distribui dons e talentos específicos. Eu olho para cada um aqui e eu vejo dons e talentos. Eu queria ir para as nações fazer missão. E quando Deus falou comigo forte, eu estava nas nações. Só que Deus falou assim, não é as nações ainda para você. Mas eu vou te trazer pessoas que vão para as nações. O terceiro céu está no brejo, mas o terceiro céu está na África também. Sabia ou não? Não o nome terceiro céu, mas aquilo que a gente carrega. Está na África. Por muito tempo, nós orávamos pela China. Tinha um irmão lá na China que ficava conectado com a gente. Nós estávamos na China, orando, intercedendo. Hoje nós vamos estar nas nações de novo. Tio Gui está indo viajar com a Jaque lá nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que eles vão falar do terceiro céu para todo lado. Porque exala isso neles. Não é? Eu mando o post para o Mateus fala assim para mim, ô tio, manda separado, que eu vou mandar para os meus amigos. Cara, respira. É isso que nós precisamos fazer. Vivenciar essa fé. Todos os dias, praticá-la. Mesmo quando faltar, você vai exercitar. Mesmo quando a esperança acabar, você vai buscar a fé aonde não tem. Com paciência, com amor, com renúncia, com gratidão, com perseverança, com dedicação, com graça, com amor. Porque se não tiver amor, ó, eu já tinha corrido aqui faz tempo. É o amor que nos move neste lugar. É o amor de Jesus que nos move de fé em fé, de esperança em esperança. E aí, quando você tiver uma fé, mesmo pequena, reconhecendo quem Deus é, Ele vai mudar a tua vida. Aí o inimigo não vai conseguir mais tirar isso de você. Há uma onda, e eu preciso finalizar. Há uma onda no mundo hoje, querendo matar o homem e a mulher. Nós estamos no fim dos tempos. E escuta o teu pastor. Escuta aqueles profetas que não aparecem em grandes estruturas, que não se move por poder, mas que se mova por autoridade. Há um mover muito grande no mundo para querer matar o homem e a mulher. Só que na época de Moisés, o faraó mandava matar mesmo, não é isso? Hoje pode? Então, qual que é a estratégia do diabo? Matar o quê? Por dentro. Então você vê nas escolas essa onda do movimento. Você vai no mundo, no Egito, você é confrontado com isso. Às vezes você acha que porque você está na igreja, seus filhos estão blindados. Não é porque eu sou crente, eu falo crente porque tem gente que não gosta que eu falo crente, né, Mateus? Eu gosto de falar crente. Não é porque eu sou crente que meu filho é crentinho. Ele precisa ter a experiência dele com Deus. Não é porque você é crente, Dina, que ele é crentinho. Quem mais é mãe aqui? Não é porque a Suzé é crente que os filhos são crentinhos. Cada um teve que ter a sua experiência com Deus. Não é porque você é crente que o Vitor Hugo é crentinho. Você precisa levar o seu filho a esse conhecimento. Você precisa, junto com você, exercitar essa fé. Para ele ter a fé no Deus de Abraão. Porque ele não vai ter a fé no pastor. Já viu alguém parando? Pessoas que param por causa do pastor? Já viu ou não?
Porque a fé dele estava em Cristo ou estava no pastor? A fé dele estava na religião ou estava em Cristo? Então, nós precisamos exercer essa fé, juntos. Viver ela, praticando, andando, buscando, pagando o preço e indo atrás. E quando você entrar nesse rio, você vai plantar isso, tá? Eu prometo que eu finalizo aqui. Você vai plantar, não é de uma hora para outra. Você vai plantar. Eu venho plantando há 10 anos. Às vezes a pessoa não entende o que me trouxe até aqui. Só quem anda pertinho sabe. E a gente vai plantando sementes de fé, de esperança e de amor. Aí depois a gente vai passar o quê? A peneira para colher os frutos. Amém? Então pratica a fé. Tenha fé em você. Tenha fé em quem está do seu lado. Tenha fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tenha fé nos patriarcas da Bíblia. Não negocie os valores e os princípios de Deus. Busquem homens de referência, mas que a sua maior referência possa ser Cristo. Amém? Então viva essa fé. Pratique. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? É assim que fala, não? Você vai pedir para o monte, sabe? Move daqui, vai para lá, não é assim ou não? Hã? E ele vai. Então pratique a fé. Não deixe o diabo roubar a fé que está em você. Não deixe o diabo roubar a fé do seu filho. Não se esquive da sua responsabilidade. Busca a fé. Eu tenho certeza que Jesus vai se revelar a você. E você vai provar o melhor de Deus na sua vida. Eu quero ter um futuro melhor. Eu quero que meus filhos tenham um futuro melhor. Eu quero que essas crianças aqui tenham um futuro melhor. Eu oro para a transformação do Brejo, por uma vila. Né? Pensou? Não vai ser mais Brejo, vai ser a vila. O que é o contrário de Brejo, gente? Procura no Google aí. Deixa o sopro do Espírito. O contrário de Brejo, o que é? Põe aí. Contrário de Brejo. Quero jogar algo aqui no espiritual. Contrário de Brejo. Não apareceu, não? Como que fala contrário? Não? Sinônimo. Antônimo. Isso. Vê aí nos comentários, filho, se alguém coloca alguma coisa aí. Você que está nos acompanhando online. Antônimo de Brejo. Amém. Nós vamos orar sobre isso. Vai ser o nome de uma vila. Lama. Contrário. Contrário de Brejo. Antônimo de Brejo. Colina. Pensou? A Vila Colina. Hã? Pensou? Lugar transformado, cheio de grama, cheio de casas, flores, verde, paisagem. É assim. Nós vamos ver esse lugar. Eu preciso ter essa fé, essa esperança. É o que me move todo dia vir aqui. É ver esse lugar transformado. Amém? Então exercite a tua fé. Qual é a tua fé? Quando você acorda de manhãzinho, levanta. Amém? Então vamos fechar. Fica em pé, vamos orar. Obrigado você que nos acompanhou pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Deus te abençoe muito. Tenha um excelente Shabat. Um excelente final de semana. Que o Eterno resplandeça a face dele sobre ti. Que ele abençoe, que ele te guarde, que ele te proteja, que ele te dê shalom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.